Olá, seja bem-vindo a este canal, que não é só meu, mas pode ser seu também. E este canal é o canal Teocologia. E meu nome é Edgar Viana e estaremos juntos numa nova jornada para falarmos mais da Palavra de Deus e também de conhecimentos gerais, né? De assuntos da atualidade, mas sempre com o olhar, com a ótica da teologia, ok? Então, quero, a partir de agora, fazer um desafio simples, onde você se inscreve agora, dá um like e comente. Se este vídeo não for relevante para você, quando chegar no final, ou se você não quiser esperar chegar até o final, você vai lá, dá um dislike, comenta o porquê que você não gostou, porquê que não foi relevante para você, deixe sua crítica. E, em última instância, você pode se desinscrever do canal, beleza? E o último vídeo que eu fiz foi falando sobre idolatria evangélica, né? E se você quer saber mais a respeito deste assunto, eu vou deixar em algum lugar, né, para você ir até esse vídeo e assistir, beleza? E o assunto de hoje é: meu Deus, quem nos salvará? Então, com certeza você que já é evangélico, crente no Senhor Jesus Cristo, ou não, né, mas com certeza você já foi evangelizado, alguém foi falar de Cristo para você e usou a expressão, né, só Jesus salva, né, creia no Senhor e Ele te salvará. E aí, na minha conversão, eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 42, teve um período que eu perguntei, tá, Jesus salva, mas salva de quê? E de quem? Né? E é sobre isso que eu quero falar. Né? Quem nos salvará, ou seja, quem é que nos salva e de que e de quem é que Jesus nos salva. Tá certo? Então, nós vamos ver primeiramente que o homem está perdido. Né? Romanos 3:23 vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E já em Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando se fala que o salário do pecado é a morte, a gente está falando da morte física? Também. Mas essa independe se a pessoa é justa ou injusta. Todos nós conheceremos a morte até que Jesus volte. Mas é a condenação da morte eterna, certo? Então Jesus nos salva da morte eterna. E quando nós nascemos, já com a semente do pecado. Nós herdamos isso de Adão. Então, todos pecaram. Né? E é por isso que hoje nós pecamos. Nós pecamos porque já nascemos pecadores. Ok? Então, Jesus, ele nos livra, como eu falei, da morte eterna, ou seja, do inferno, né? Do lago de fogo. Então, o inferno ele não foi feito para um homem. Né? A palavra de Deus vai dizer que, lá em Mateus 25, verso 41, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Então, por que, que o homem vai para o inferno? Primeiramente, ele vai porque ele é enxerido, né? É pecador. Mas o inferno não foi feito para o homem. Mas ele vai para lá por conta da condenação do seu pecado. Tá certo? Mas o homem vai para lá sozinho? É Deus que manda? Não. Deus não manda ninguém para o inferno. Como eu falei, aqueles que permanecem em pecado, que inclusive o texto base para esse rápido estudo que eu estou trazendo para vocês é em Apocalipse 21:8. Né? E antes de eu dar continuidade aqui a explanar essa parte da questão, né, se o homem vai para o inferno sozinho ou se Deus manda a pessoa para o inferno. Vamos ler lá em Apocalipse capítulo 21, verso 8, vai dizer o seguinte:
vai dizer quem é que vai para o inferno. Diz assim: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente, ou seja, para sempre, em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte, ou seja, é a condenação, né, que o homem tem se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não estiver em Cristo, que aí é o que nós vamos trazer para essa dinâmica. Então, lido estes versículos, esse versículo aqui de Apocalipse 21, o verso 8, vai mostrar que o homem, ele vai sozinho para o inferno. Mas para ele ser salvo, ele precisa de alguém. E esse alguém é Jesus Cristo, tá certo? Então, ninguém herdará o céu, o reino dos céus, ou será salvo por ser bonzinho. Então, assim, você já deve ter ouvido a expressão que de boas intenções o inferno está cheio. E eu costumo dizer que o inferno está cheio de pessoas boas, pessoas melhores do que eu, melhores do que você, pessoas com caráter, vamos dizer, ilibado, pessoas que não fumam, não bebem, não cheiram, não roubam, não xinga, ajuda o próximo, faz tantas coisas boas. Essa pessoa, né, que a gente poderia até imaginar uma auréola sobre a cabeça dela de tão, né, boazinha que ela é. Mas ninguém vai para o céu por ser bonzinho, né? Ou seja, a pessoa vai para o céu por meio de Cristo, porque Cristo é o dom gratuito de Deus, é Ele quem nos dá a vida eterna. Então, agora, a pessoa, para não ir para o inferno, ela também tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. E aí, isso aí nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Vamos lá? Vai dizer assim, Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, com certeza, meu querido, infelizmente, se não tiver o seu nomezinho lá na lista, você vai para o inferno. Deus me livre, né? Então, assim, outro fator que a pessoa pode ir para o inferno é porque, assim, nossos pecados, ela é uma forma de dívida para com Deus, porque a nossa ofensa foi contra Deus, e a nossa dívida é uma dívida eterna. E aí, como é que nós vamos pagar uma dívida eterna, sendo que nós iremos perecer em um determinado período? Então, para pagar uma dívida eterna, alguém tem que ser eterno. E esse eterno é o próprio Deus. Ele enviou o seu próprio Filho para nos salvar da morte, para pagar a nossa dívida, né? Então, por isso que nós usamos a expressão só Jesus salva. E é só Ele que pode nos salvar da condenação, da morte e do inferno. Então, Jesus, Ele morreu, né, a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte, como eu havia lido em 6:23 de Romanos. Então, porém, Jesus, Ele ressuscitou, porque Jesus morreu a nossa morte, mas se Ele tivesse apenas morrido, não teria acontecido nada, mas ele triunfou sobre a morte. Isso nós vamos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 3 ao 15. Vamos ler lá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 3 ao 5, que vai dizer assim: porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e
apareceu a Pedro, depois aos 12. Então Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou, ele morreu a nossa morte, né? Então, na pessoa de Jesus, Deus se sacrificou em nosso lugar, ou seja, pagando a penalidade, ou seja, a nossa dívida eterna, que nós não poderíamos pagar. Então, que só Ele poderia pagar. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer o seguinte: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que ele nos tornássemos justiça de Deus, né? Nós vamos ver também em 1 João, capítulo 2, versículo 2, vai dizer o seguinte. 1 João 2, 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Então, é através dele que nós temos perdão do nosso pecado. Então, quem é que Jesus vai salvar? Quem é que vai ser salvo por Cristo? Jesus salva todos os que confiam plenamente e somente no seu sacrifício, né, como pagamento pelo pecado. Então nós vamos ler lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, certo? Então, através dele nós temos o perdão desses pecados, nós teremos vida eterna e nós não passaremos pela segunda morte, certo? Que é o lago de fogo, é o inferno. Então, o sacrifício ele foi perfeitamente, suficientemente para pagar os pecados de todo o mundo, mas ele é só eficaz somente para aquele que nele crê, como nós lemos em João 3,16. Já em João capítulo 1, versículo 12, vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Né? Ou seja, crer no nome de Jesus. Então, através de Jesus, nós somos salvos, crendo no nome dele, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Deixamos a condição de criatura, mas nos tornamos filhos. E o que preciso fazer para ser salvo? E aí nós vamos ver Romanos 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, versículo 9 e 10. Vai dizer assim, esse aqui é muito importante. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, crendo em Jesus, né, confiando nele como seu único e suficiente Salvador, e confessando com a sua boca, você será salvo da condenação, da morte, do inferno, do lago de fogo. Você está eternamente ao lado de Cristo, no reino de Deus. E somente a graça pode nos salvar. E quem é essa graça? É Jesus, a própria graça. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Aí nós vamos ler também o versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, como eu falei lá no início, nós não somos salvos ou vamos para o céu por sermos bonzinhos, fazendo boas obras, porque é pela graça que nós somos salvos. É um favor que nós não merecemos, mas as boas obras, ela deve seguir, é uma característica de quem é salvo. Então,
se você creu em Cristo, você é salvo no Senhor, automaticamente você vai fazer as boas obras. Não para ser salvo, mas é porque você já é salvo. Então, eu quero dizer que todo aquele que é salvo, aquele que está em Cristo Jesus, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Porque você pode pensar assim, eu fiz coisas terríveis, será que Deus vai me perdoar? Sim. Né? O único pecado que o próprio Senhor Jesus diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso é um assunto para um outro vídeo. Mas posso explicar o que seria, ou chegar mais aproximado sobre o que é a blasfêmia. Mas, fora a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há pecado que você tenha cometido que o Senhor não possa te perdoar. Porque nós merecíamos a morte e Jesus morreu em nosso lugar. E quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Ele, nós somos salvos. Quando nós cremos nele, quando nós o confessamos, nós somos salvos. Então tem esperança para você ainda. Se ainda tiver fôlego de vida, há esperança para você. Amém? Então essa é a palavra.